Olá, hoje a gente vai desvendar uma das lendas mais famosas de todos os tempos para encontrar a construção real que serviu de inspiração para ela. Nossa viagem começa lá na antiga Babilônia. Bom, vamos começar com a pergunta, né? A Torre de Babel, será que ela existiu mesmo? Porque assim, todo mundo já ouviu essa história da torre que queria chegar aos céus. Mas e se por trás dessa lenda tiver um fundo de verdade? Primeiro, vamos só dar uma relembrada rápida na lenda que todo mundo conhece. Afinal, para a gente entender o que é real, primeiro a gente precisa revisitar o mito que cresceu em volta disso tudo. A narrativa é muito forte, né? A humanidade toda, falando uma língua só, decide construir uma torre para alcançar o céu. É uma história sobre ambição, sobre orgulho. Mas, deixando o mito de lado um pouquinho, o que interessa pra gente é a torre. Será que ela foi inspirada em algo que realmente existiu? E é exatamente aqui que a lenda começa a ganhar um endereço de verdade. Vamos conhecer o Etemenanque. A construção impressionante que tudo indica foi o que deu origem a esse mito todo. Exato. A inspiração para a Torre de Babel tem nome e sobrenome, Etemenanque, uma mega estrutura que existiu de verdade bem no coração de uma das maiores cidades do mundo antigo. E olha, o Etemenanque não era uma construção qualquer não, era o verdadeiro cartão postal da Babilônia. E mais do que isso, era o centro religioso da cidade, sabe? Um símbolo de poder e de fé, todo dedicado à divindade principal deles, o deus Marduk. Mas o que é que essa estrutura tinha de tão impressionante para inspirar uma lenda desse tamanho? Vamos mergulhar um pouco nas dimensões e no propósito gigantesco dela. 91 metros, pensa só, 91 metros de altura. Para uma construção do mundo antigo, sem a tecnologia que a gente tem hoje, essa altura era uma coisa simplesmente monumental. Fica até difícil de visualizar, né? Bom, para colocar em perspectiva, isso é mais ou menos a altura de um prédio moderno de 30 andares. Era uma estrutura feita para dominar o horizonte, para ser vista de muito, mas muito longe. E o próprio nome já entrega a importância que ela tinha. Etemenanque queria dizer Casa da Fundação do Céu e da Terra. Para os babilônios, não era só um prédio alto, era um ponto de conexão cósmica, um eixo que ligava o mundo dos humanos ao mundo dos deuses. A estrutura dela era fascinante. Tenta imaginar uma pirâmide em degraus com um visual incrível de tijolos azuis e dourados que deviam brilhar muito sob o sol. Lá no topo ficava um santuário sagrado e para chegar lá, uma escadaria gigantesca. Haja perna, porque elevador, claro, não tinha. Mas, como toda grande história, a do Etemenanque também tem um fim. Vamos ver como essa maravilha da engenharia acabou virando pó. Antes de falar da queda, é super importante entender a diferença de percepção. Para os babilônios, a torre era um elo sagrado, um jeito de se aproximar dos deuses. Já na interpretação bíblica, a coisa muda de figura. Vira um símbolo de arrogância, de um desafio à autoridade divina. São duas visões totalmente opostas para a mesma ambição de tocar o céu. Então, o que foi que derrubou esse gigante? Basicamente, foi uma combinação de fatores. O miolo dela era de tijolos de barro, um material que não é tão resistente. E, por mais que o exterior fosse mais forte, o tempo, séculos de guerras, saques, tudo isso foi cobrando seu preço e, aos poucos, levou a estrutura à ruína. Hoje em dia, tudo que sobrou são as fundações, que foram descobertas por arqueólogos lá no atual Iraque. É uma imagem bem poderosa, um lembrete silencioso de que até as maiores criações humanas não duram para sempre. Mas mesmo em ruínas, o Etemenanque deixou uma marca que não se apaga. Então por que essa estrutura ainda importa tanto para a gente? Vamos entender o legado dela. O legado dela é duplo. Para os babilônios, era o maior símbolo de orgulho da cidade e de fé. E para nós, hoje, é uma lição incrível sobre engenharia antiga e sobre a eterna capacidade humana de sonhar alto. É a prova de que a ambição de construir o impossível não depende de tecnologia moderna. E a gente termina com essa imagem na cabeça. Tenta imaginar a subida por aquela escadaria monumental, degrau por degrau, até chegar lá no topo. A vista de toda a cidade da Babilônia se espalhando aos pés. E a sensação, nem que seja por um instante, de estar realmente mais perto dos deuses. Esse é um legado que vai muito além dos tijolos.